Hello, students. Good afternoon, class. How are you doing? Boa tarde, como vai vocês? Bora, embora, embora. Estão me escutando direitinho? Foi, né? Sim. Yes. Sim. Ok, alright. Sim, não. Yes. I do, né? Eu pergunto, do you listen? Listen me, né? Vocês estão me escutando? Sim. Bora lá, pessoal. Beleza, então tá tudo ok, né? Só recebendo aqui os coleguinhas chegando. Boa tarde, Ingrid. Good afternoon, Ingrid. Pronto, deu nosso horário. Vamos lá iniciar, porque a nossa aula é um pouquinho extensa hoje. Tem muita informação e tem conteúdo novo, tá? Dia 22 iniciou o nosso terceiro bimestre, graças a Deus, né? E dia 5 de dezembro ele é finalizado, tá? Para o primeiro e segundo anos. Terceiro ano é um pouquinho mais para frente. Lembrando, pessoal, que as notas de vocês da AV2 já se encontram no SGE. Ainda não lancei algumas notas de alunos que são materiais impressos, porque ainda falta, né? A escola tá recebendo ainda. E ainda não lancei a recuperação, porque eu estou esperando o professor Sargento Ranieri fazer a questão do ranking, tá? Então, os demais alunos, olhem lá, qualquer problema com a nota, manda mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Eu até hoje eu nunca deixei de responder o aluno, não. De vez em quando passa um ou outro aluno que eu esqueço de responder, porque tem dia que são uns 10, 20 alunos ao mesmo tempo. Mas Pois aí... como responder todo mundo. Oi? Pois é, aí tem vezes que a gente não consegue responder todo mundo. Aí tem hora que passa batido, mas a gente vai se adequando. No final tudo dá certo, né? Essa frase é uma das frases que eu ando mais falando, praticando esses últimos tempos, que no final tudo vai dar certo. Então, pessoal, esse comunicado para vocês. Olhem lá no SGE a nota de vocês. Qualquer problema, entrar em contato com a professora, tá? Não deixe para depois, não. Logo. A frequência... Vou fazer aqui no final da aula, tá? Eu não estou escutando. A Ingrid está dizendo que não está escutando. Ingrid, entre e sai de novo, porque às vezes ele melhora. E o que eu quero falar com vocês, infelizmente, né, de 3 turmas só tem 10 alunos, mas é agradecer. Eu fui professora destaque do primeiro bimestre, graças à avaliação de vocês, tá? Que é feito com os assessores, juntamente com as turmas, não sei direitinho como é que funciona, mas eu agradeço. É muito bom saber que eu fiz um bom trabalho, que eu consegui, né, mostrar um bom trabalho, consegui fazer um bom trabalho para vocês. Não tinha outras pessoas, eu não espero reconhecimento de outras pessoas, eu só espero de vocês mesmo, tá? A minha satisfação é a satisfação de ser avaliada por vocês, tá? E para mim foi uma surpresa, tá, pessoal? Porque eu só tenho todas as turmas do CMTO. Então, você conseguir superar as expectativas, né, de 23 assessores pedagógicos aí, é um pouquinho difícil. Fui até parabenizada pelo meu superior, porque é a primeira vez que uma professora, né, que tem todas as turmas, ela vai para o destaque. Mas é muito bom. Não vou dizer para vocês que não foi bom, porque esse reconhecimento de vocês é tudo que eu espero, é o reconhecimento dos meus alunos, de mais ninguém. Eu me sinto satisfeita, eu me sinto realizada dentro de mim, para mim, né? Eu tinha outra profissão quando eu decidi ser professora, né? Uma profissão que eu escolhi, e eu sempre falava com meu pai. Meu pai disse que eu era uma louca para ser professora. Tá ficando doida, menina? Vai ser professora? E eu falei com meu pai que eu buscaria ser a cada dia melhor, mas melhor para mim, não é melhor do CMTO, não é melhor do estado, do município, não. Melhor para mim, enquanto professor, tá? Então, ó,
Um beijo no coração de vocês. Agradeço muito pela avaliação de vocês. E não só essa que deu certo, vamos dizer, né? Mas agradeço todas as avaliações que foram feitas, porque se hoje eu cheguei no ranking, né? Ranking, destaque, é porque eu li as outras avaliações e procurei melhorar a cada dia, tá? Então, muito obrigada. Beijo no coração de vocês. Espero que a gente continue com esse bom trabalho e com a dedicação de vocês, tá? E quero agradecer vocês também pela dedicação da participação. Quem está aqui presente, quem está fazendo as atividades, às vezes não pode estar presente aqui conosco nesse momento da aula. A aula está sendo gravada porque eu irei postar na turma de vocês lá na plataforma para quem não pode estar acessando nesse momento a aula, tá, pessoal? Então, vamos lá, nós vamos iniciar fazendo a correção da AV2, a pedido de muitos alunos pelo WhatsApp, porque teve uma questão que foi alvoroço, né, essa questão. Causou meio que um questionamento aí, que para mim foi ótimo, maravilhoso, e eu vou mostrar agora qual é a resposta correta dessas questões. Então, vamos lá, vou compartilhar. A Isabela vai ser minha assessora, tá, Isabela? Por favor, você pode abrir seu áudio. Não pode fazer barulho, Isabela. Vamos lá. Isabela, vocês estão vendo aí na tela a prova de vocês, a avaliação que eu passei para vocês? Sim, senhora, dá para ver sim. Beleza. Então, pessoal, a primeira questão. Primeira questão, eu já vou dando dicas de Enem e vestibulares para vocês, tá? Quando eu chego numa prova, a primeira coisa que eu devo fazer? Primeira coisa que você deve fazer na questão de inglês, pessoal, são só 5 questões, né? É ler o enunciado da questão. O que o enunciado está pedindo? Aqui o meu enunciado pede o seguinte, tá? Número 1, o texto do cartoon faz referência direta ao fato de, né? Então, ele está pedindo para mim referência direta do texto, ou seja, o que o texto traz, qual é a mensagem direta que o texto traz. E aí, o próximo passo, eu ir lá nas alternativas. Primeiro, a letra A fala o quê? Que a empresa pode demitir o empregado por ele desconhecer o manual de segurança. Letra B, a empresa em que o trabalho não que o trabalhador, né? Desculpa, aqui faltou um R, mas beleza. Não possui manual, o trabalho. Não, é o trabalho mesmo, gente. Eu que estou lendo errado. Em que o trabalho não possui manual de procedimento de segurança, o trabalhador tem tempo para ler o manual de segurança por ter se machucado no trabalho, o trabalhador recebe uma punição por não ter lido os procedimentos do manual de segurança. Letra E, o procedimento de ter machucado o nariz, mesmo segundo os procedimentos de segurança. Agora, depois que eu li as opções, eu vou para o texto, entendeu? E aqui em cima, ele me diz que o texto é um cartoon. E aí, o que é? Aí eu já sei o gênero do texto, que é o cartoon. O cartoon, ele traz o quê? Qual é a ideia do cartoon? Hein? Fazer crítica. Muito bem, isso mesmo. Aí o texto, vamos analisar, nós temos 2 tipos de linguagem, a linguagem visual e a linguagem escrita, né? A visual a gente está vendo um homem machucado, né? E estamos aqui vendo um homem conversando com o outro, certo? Numa cama de hospital ou na cama do quarto dele. Também não posso deduzir que ele está no hospital, né? Mas vamos dizer isso. Ao ler o texto, vou ler aqui para vocês, o texto é pequenininho, esse aqui eu vou ler para vocês. I am sorry he got hurt, won the job, but look at the bright side. You've finally got time to write the safety menu. Ou seja, né? Eu sinto muito por você ter se machucado no trabalho. Mas veja o outro lado, né? Finalmente você terá um tempo para ler o manual de segurança, certo, pessoal? Então, a nossa colega, ela disse que qual é a intenção do cartoon é fazer uma crítica, né? Então, Sim. Ou seja, o trabalhador, ele não fez a leitura do manual e acabou se machucando por causa disso.
mas aí não é o mérito, não é a mensagem. O que o texto diz diretamente? É isso que ele está perguntando para a gente no enunciado. Então, a resposta é a letra C. O trabalhador tem tempo para ler o manual de segurança por ter se machucado no trabalho, entendeu? Então, o que está escrito no texto. Basicamente, foi essa pergunta lá do enunciado. Entendi. A letra 2, a letra 2. Hoje eu tô com dor de cabeça, que eu estou trocando tudo hoje. Número 2, number 2. A ideia abaixo, eu vou seguindo passo a passo que eu dei a dica para vocês agora. Primeiro o enunciado, depois as opções de resposta e depois o texto. É assim que a gente faz, tá? A imagem abaixo reproduz uma troca de mensagem eletrônica entre mãe e seu filho. Então, ele me deu aqui o contexto, né? Depreende-se dessa troca de mensagem que... Então, o que se entende nessa troca de mensagem? Tá, pessoal? Então, a gente vai ter que analisar bem detalhadamente, porque aqui não é o que está escrito no texto. Não interessa muito o que está... Vamos dizer, ele não está perguntando para mim o que está escrito aqui. Ele está falando o que eu estou entendendo aqui no texto, tá? Então, aqui realmente é uma interpretação de texto. Esse aqui foi uma compreensão de texto, que é o que está escrito aqui no texto. Agora aqui eu tenho uma interpretação de texto. Então, vamos lá. A opção A diz que a mãe ficou satisfeita com a resposta dada pelo filho, a pergunta que ela lhe fez. B, o filho não entendeu uma pergunta feita a ele por sua mãe. Letra C, a mãe não foi capaz de interpretar a resposta do seu filho. Letra D, o filho se dispôs a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde. Letra E, a mãe vai na escola estudar. Aí a gente vai ver agora o texto. Vamos para o texto. O terceiro passo é olhar o texto. Aqui no texto, eu vejo que é uma mensagem de texto, né, trocada pelo WhatsApp, Facebook, alguma coisa assim, a tela. E aí eu tenho com quem ele está conversando, que é a mãe. E aí a mãe faz a seguinte pergunta: What does indicar L-I-T-T-E-L, mean? Aí ele responde: I don't know, love you, talk to you later. Ok, I will ask your sister. Aí traduzindo, né, para quem consegue traduzir, ela pergunta, né, o que significa essa mensagem? O que quer dizer essa mensagem? IDK, LY e TTYL. E ele responde: I don't know, eu não sei. Amo você. Mais tarde, falo com você mais tarde. Aí ela fala o seguinte: ok, eu irei perguntar à sua irmã. Pessoal, aí tem gente que interpretou da seguinte maneira: a mãe perguntou, o filho disse que não sabia, e aí disse que falava com ela mais tarde. E a mãe disse que ia perguntar à irmã. Aí tem gente, vamos lá para as questões. A mãe ficou satisfeita com a resposta dada pelo filho à pergunta que ela lhe fez? Não. Se ela disse que vai perguntar a outra pessoa, então aqui deixa bem claro que não ficou satisfeita. Que não gostou, que não era a resposta que ela esperava. Muito bem. Era assim. Ela só não entendeu. Mas eu vou falar agora. O filho não entendeu uma pergunta feita a ele por sua mãe? Foi ele que perguntou ou foi ela que perguntou? Foi ela, né? Então, a letra B não é. Letra C, a mãe não foi capaz de interpretar a resposta do filho? Pode ser. O filho se dispõe a responder a pergunta feita pela mãe mais tarde? Não, pessoal. Ele respondeu ela aqui. Ele não falou que mais tarde responderia ela, né? Ele respondeu e disse que falava mais tarde com ela. Mas presta atenção, agora nós vamos ver. A mãe vai na escola? Não tem nada a ver. O texto não fala nada de escola. Agora presta atenção. A mãe perguntou o que são essas siglas na mensagem. E ele respondeu. IDK quer dizer I don't know. LY quer dizer love you.
TTYL quer dizer talk to Larry. Então, assim, vocês têm que olhar o Não contexto, foi ela! entenderam? Então, o que que aconteceu? Aí a mãe não entendeu a resposta do filho em relação, mas ele respondeu à mãe direitinho que significava cada sigla, e ela não entendeu o que que ela falou aqui embaixo. Que ok, eu vou perguntar à sua irmã. Então, a resposta aqui é a letra C. A mãe não foi capaz de interpretar a resposta do seu filho. Entenderam? Então, assim, você tem que prestar muita atenção quando há uma conversa, uma troca de mensagem, é o contexto, tá? O que foi perguntado, analisar se tem. Normalmente, o que vem na troca de mensagem tem a ver com o início, né? Quando a gente entra no bate-papo, vamos dizer, numa turma, né? Num grupo do WhatsApp. E aí tem várias conversas, a gente não vai lá para o início para poder entender a conversa. Aqui também é do mesmo jeito, tá bom? Desculpa. Então ele respondeu sim à mãe as siglas que estavam aqui, certo? Um dia, isso já aconteceu comigo, no início do WhatsApp, né? Eu não lembro se foi um filho ou foi minha prima que mandou BL, BLZ, até hoje eu também não sei. VC, BLZ, aí eu falei, que diacho é isso? E perguntei, o que que significa isso? Ela, você, beleza. Então, assim, a nossa língua é uma língua viva. Então, todo dia aparece algo novo, né? Uma língua nova. E hoje a gente tem essa língua da internet, certo? Então, aparece mesmo isso aí. Agora vamos para a questão bam, bam, a questão bafônica, né, que vocês falam. Então, aqui nós temos um poema, eu vou copiar aqui o poema, vou jogar no Google Tradutor, fazer o que vocês fizeram. Alguns fez assim, né, alguns fizeram assim, outros preferiram jogar no Google e achar resposta. E aí, o que que aconteceu, meu povo? Sendo sincero, o que que aconteceu? Marcaram a letra D. Quem marcou a letra D? Bora, responde aí no chat. Agora a internet estava. Eu. Letra D, né? Lá na internet tem a letra D. Ou vocês se prenderam muito ao final do texto. Quem fez a tradução igual eu acabei de fazer, pessoal, pode ver que vai ter aqui, ó, por uma mulher ou minhas irmãs, obstinada, aspirando a votar. E remar com seus irmãos, tudo no mesmo barco. Quando você sair para falar ao público, sua mente, não é sua mente. Quando você sair para falar ao público, seu pensamento, deixe seus truques e seus ares e suas graças por trás. Por exemplo, quando você pelo mundo seria visto como repórter ou editor, né? Classe, quero dizer apenas para chegar ao ponto em uma linha, o que você escrever será melhor se não for bem, muito bem. Ou seja, aquele já perdeu todo o sentido do texto. Então, a gente não joga o texto todo no tradutor. Vocês teriam que fazer frase por frase. E o ideal é que você não trabalhe com o Google Tradutor. O ideal é que vocês trabalhem com um aplicativo de tradução. Eu tenho um, tá bem aqui no meu celular. Ele é maravilhoso. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele é bem, porque eu sou ruim de nome mesmo. É o aplicativo mesmo do Google Tradutor. O aplicativo, não o site, tá, pessoal? Tem a diferença. Porque no aplicativo ele dá o recurso de você tirar foto do post e ele faz a tradução melhor. Mas o ideal é que você traduza frase por frase e monte o texto no contexto correto, tá? Então vamos lá, para não se alongar muito. O que que aconteceu aqui? Vocês fizeram a tradução, beleza. Aí, quando chegou nesse último parágrafo, né, que a resposta da letra D, você se prenderia aqui, nesse último parágrafo. Que a tradução é essa daqui, vou até marcar para vocês olharem. É uma coisa boa escrever e governar no Estado, mas ser uma verdadeira mulher feminina é ótimo. E se você vier a ser assim, será quando você poderá deixar de ser bebês ou infantil, nome certo aqui, nem tente ser homem, né? Ou deixar de ser criança e nem tente ser homem. Pessoal, vamos para a nossa questão. Igual eu falei para vocês, a gente vai ler primeiro o quê? O enunciado, tá?
O enunciado, ele me fala o quê? Deixa eu só sair bem aqui, pessoal. Um momento que esse negócio é um saco. Aqui. O enunciado. Publicado na segunda metade do século XIX, o poema traduz atitudes e opiniões pessoais da autora em relação ao então emergente movimento feminista nos Estados Unidos. Com base nesse contexto e na leitura do texto, assinale a alternativa correta. Beleza, li o enunciado, agora eu vou ler as minhas opções. A autora, ela ridiculariza o movimento feminista, ao afirmar que suas defesas tentam ser homens e comportam-se de forma agressiva às suas companheiras, tá, pessoal? Que não é defesas, não, companheira. Tentam ser homens e comportam-se de forma agressiva. Pessoal, em momento nenhum, esse poema, ele fala que ela é contra esse movimento, ela critica o movimento feminista, tá? Quando você traduz o texto aqui, o título do texto lá no início é Conselho Grátis para Certas Mulheres. Ou seja, de cara, a opção A estaria cancelada. Se você dá sugestão, você vai criticar? Me fala, como é que eu sugiro criticando? Não existe uma crítica com sugestões, assim, sugerindo, né? Você pode criticar e depois dar sugestões. Então, se quando vocês traduziram, ela está dando um conselho, então ela não está fazendo crítica. De cara aí vocês viam que a letra A não era. A letra B, a autora aconselha suas leitoras, né? Claro, se é um poema, tem leitora, a não se deixarem levar pela retórica feminista, assumindo que o lugar da mulher é o lar e não o espaço público. Ou seja, pessoal, ela aconselha suas leitoras. Essa aqui também, de cara, vocês poderiam excluir. Por quê? A gente sabe que o movimento feminista, ela não vai brigar para a mulher ficar no lar. Ela vai querer esse direito. Todos nós temos já o direito de ficar em casa. Então, a letra B, automaticamente, também, pelo fato de ser um movimento feminista, que fala bem aqui no início, no nosso enunciado, também já estaria descartado. A gente tem que pensar um pouco, quando a gente vai responder uma questão, a gente tem que fazer essa interpretação. Aí é onde você vai eliminando a questão, principalmente em inglês, tá? Principalmente em inglês. Essas duas aqui, vocês podem perceber que eu já estou eliminando elas só pelo enunciado. Eu nem traduzi o texto ainda, só pelo enunciado, tá? Movimento feminista não vai brigar para a mulher estar dentro do lar, não. A letra C, a autora, ao invocar o provérbio que pode ser traduzido por quando em Roma, vou voltar lá que foi para frente demais. Ela usa lá ela usa, pessoal, no poema esse dizer aqui, quando em Roma, faça como os romanos, requer a inutilidade das feministas essenciais, defendendo que as mulheres atenham-se ao que é socialmente esperado por elas. Como eu não li o texto ainda, por exemplo, né, vamos dizer que você não leu o texto, nós lemos o enunciado e as questões agora. Talvez essa seja uma questão correta, talvez. Só que, antecipando de antemão, ela não é uma questão correta, por quê? Aqui, quando vocês fizeram a tradução, ele vem bem aqui. Vou mostrar essa parte desse dizer dela aqui. Deixa eu ver se eu acho, tá? Aqui, ó. Marcar aqui para vocês. Ocultar. Vocês estão vendo aí a tela do tradutor, né? Vocês devem fazer como romano. Quando estiver no Roma, seja um romano. É porque aqui, ó, a tradução já ficou errada, tá? Quando ela cita isso aqui, ela não quer dizer, pessoal, que a mulher não tinha voz em Roma, não, tá? Ela quer dizer assim, quando você estiver em Roma, seja um romano, esse dizer, ela quer dizer o seguinte, nós sabemos que a cultura romana é uma cultura de luta. Então, ela está pedindo o seguinte, se você entrar nessa luta
feminista, né? Que você realmente lute, e não que ande para trás, nem que seja fraca, porque senão você vai enfraquecer o movimento. O poema fala mais ou menos isso, certo? Então, a letra C também não seria, por causa disso. O poema, ela não se retrata esse dizer dizendo que a mulher era submissa ao homem na época de Roma. Não é isso? Não foi nesse sentido figurado que ela usou esse dizer, não. Ela quer dizer que quando você vai para Roma, que é lutar, que você realmente lute, tá? Se você quer ser igual um romano, que você lute, certo? Letra D. Que vocês, quem marcou a letra D, escreva aí no chat. Quem marcou a letra D? Por que a letra D? A autora identifica-se com causa feminista, beleza, até aqui bacana. Mas relacionadas companheiras de lutas que evitem atitudes de discurso masculinizados ou infantil. Pessoal, aonde é que está escrito no texto atitudes e discurso masculinizado? É o que eu falei aqui para vocês, que vocês se enrolaram bem que no último parágrafo. Professora, mas eu nem lembro a letra que eu marquei, não. Pois é, a maioria marcou a letra D. E a letra D não tá. é, pessoal, mesmo que está lá na internet, é o que eu falei com vocês. A internet, ela traz muita coisa errada, a gente não pode confiar. O livro de vocês me fala que a resposta é, o livro de vocês não. O livro que eu tirei essa questão é o livro do terceiro ano, que é questão de vestibular, tá? É a letra E, e a correta é. A internet, onde vocês consultaram, e eu também cheguei a consultar, porque eu fiquei preocupada, muitos alunos falando que estava achando na internet a letra D, e eu fui ver. E não tem nada a ver. Ó, vocês colocaram aqui, momento de ser feminista e homem, ela só falou o quê? Você poderá deixar de ser criança, nem tente ser homem. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês. Quando ela se referiu a ser criança, a ser delicada, meiga, mimada, nesse sentido. E não ser homem, deixa eu explicar para vocês. Se algum dia alguém falou que um movimento feminista briga, que como é que fala? Briga pela causa da mulher ser igual ao homem, isso está errado. O movimento feminista é um movimento voltado às mulheres. Mas o que eles buscam? O que esse movimento busca? Direitos iguais. Direitos iguais aos homens, professor? Não, direitos iguais a todos. A nossa Constituição, se eu não me engano, lá na lei, bem no início da Constituição, sei que fica bem no início, ele fala que os direitos são iguais para todos, não é isso? Quem já leu a Constituição ou quem já ouviu falar. Direito para todos, iguais, independente de gênero, de raça, de classe social, não é isso? Então, pessoal, o movimento feminista, ele briga pelos direitos das mulheres, não briga pelos direitos por igual aos homens, não. Se alguém fala isso para vocês, ou se vocês falam isso, vocês estão falando besteira, né? Assim que a gente fala, por exemplo, no Enem, se cai sobre esse tema dos movimentos feministas, aí você fala assim, porque os movimentos feministas buscam a igualdade com os homens. Está errado, pessoal. Tá? O seu conceito está errado. A busca feminina, o movimento feminino, ele busca o direito para as mulheres. O direito de votar. Esse poema ele foi escrito no século XIX pela autora americana, onde naquela época ela estava escrevendo o poema aconselhando, igual nós vimos lá, aconselhando as outras mulheres como é que deveriam fazer essa luta para o movimento sufragista. E o movimento sufragista é o quê? Lá no texto não fala movimento sufragista, mas fala que ela estava lutando pelo direito do voto. O movimento sufragista, qualquer dia desse, vocês perguntam aí para o professor de história ou professora, o que foi esse movimento sufragista? O movimento sufragista foi a luta do movimento feminista pelo direito de voto das mulheres. Graças a esse movimento, hoje nós voltamos, certo? Hoje a gente tem voz, hoje a gente pode escolher nosso representante. Não é verdade, meninas, ou não é? Você não pode votar por causa da idade, né? Que eu estou vendo aqui muito novos. Mas, a partir dos 16, vocês já podem votar por causa desse movimento sufragista, tá? Então, eu posso votar, mas eu não quis ainda, não. É mesmo, cada coisa no seu tempo. Eu também só fui votar com 18 anos.
Então, pessoal, a letra D não era, porque o texto, em momento nenhum, ele pontua isso aqui, ó, pessoal, atitude e discurso masculinizado ou infantis, tá? Então, a resposta correta, e eu estou provando que a resposta correta é quem? É a autora sendo uma feminista que luta pelo direito ao voto, porque o poema fala sobre isso, sugere às suas irmãs, entre aspas, irmãs são quem? As companheiras de lutas, que não permitam que mulheres submissas e frágeis venham a público expressar suas ideias, pois isso prejudica o quê? O movimento sufragista. Quando ela fala lá em brilhos, delicadezas, árduo, para não deixar, porque às vezes, pessoal, você está numa luta, você é firme, você sabe do que está falando, né? No caso dela ali, ela está aconselhando, né? A gente viu que o poema ela vem aconselhando que as pessoas, que essas mulheres que não lutam, né? Que ela usa aquele termo aquele ditado da Grécia: se vai à Grécia, faça como os romanos; se vai a Roma, faça como os romanos, né? Lute. Então ela pede que quem não tem certeza que consegue lutar, não vá, porque senão vai enfraquecer o movimento. Nada mais. Se vocês fizessem a tradução do texto certinho e não fosse pela resposta da internet, a letra é. Mas tem gente que também fez direitinho e, como viu que tinha infantil e homem, marcou a opção D por causa disso, por causa do último parágrafo. Então, assim, vamos ler e fazer. Vocês perceberam a complexibilidade dessa questão? Pois é, são questões que, estilo de questões que realmente caem em vestibular são essas, tá? Vestibular e Enem não vem com questãozinha besta, não. Vem com questão mesmo, com questão bem elaboradas. Então, já estou trazendo para vocês terem esse conhecimento, tá bom, pessoal? Certo? E para terminar aqui nossa correção, nós temos o quê? A letra número 4, que era para vocês passarem essa frase para negativa no passado simples, pessoal. Passado simples. Qual era a opção? A letra B. She, eu tenho que usar o did mais o not. Quem não leu aqui em cima, não conseguiu fazer, ou conseguiu e não lembrou, mas eu deixei bem claro aqui a formação, ó. Era só ver a frase que tinha isso, e a frase é a letra B. Alright? Fui até boazinha nessa questão, depois que eu vi que eu fui boazinha nessa questão, colocando isso aqui em cima. A5, pronome interrogativo, né? Você comprou esse livro, traduzindo, você comprou esse livro, né? Eu comprei esse livro há 2 semanas, certo? Então, peraí, gente, um momento, deixa eu mordendo aqui. Então, eu comprei esse livro há 2 semanas. Como aqui na frase ele está se referindo a tempo, então o pronome interrogativo é o quê? When, certo? Então, o when era a resposta certa, a letra E. Algum questionamento, pessoal, em relação a essa atividade? Não? Perceberam que não era a letra D? Certo? Beleza. Então, vamos lá para o nosso conteúdo. O nosso conteúdo, eu vou levantar só um pouquinho aqui, pessoal, porque tá quente, ó. Mas vou sentar de novo. Ô, professora inquieta, tô com saudade de andar na sala de aula, de bater no ombro de vocês. Pensa. De brincar e conversar um pouco lá no final da sala, né? Escondida. Nós vamos para a nossa aula. Nosso primeiro conteúdo desse terceiro bimestre é o imperativo, que é o imperativo, tá? O modo verbal imperativo. Ele se encontra no livro de vocês, lá na página 160, tá bom? Eu mandei lá no roteiro, que estava na página 160. Mas aqui, ó, eu vou para o livro de vocês online, tá, pessoal? Só um momento aqui que eu vou abrir o livro online de vocês. Favoritos. Aqui. Só um momentinho. Isabela, tá vendo a tela aí do livro? Agora sim. Olha. Primeiro, pessoal, eu vou lá para a página 19 do livro de vocês, que lá tem um texto. Quer dizer, para vocês é 19. Na minha é 21, porque o livro do professor, tá? É aqui. Aqui eu tenho um texto que ele traz 9 mensagens de como você ter uma vida boa, tá?
ações que vocês devem fazer, imagens, né, e frase, que a gente está usando o verbo no modo imperativo, tá? Vou voltar aqui com vocês. O modo imperativo, pessoal, nada mais é quando o verbo está... quando a gente fala imperativo, a gente lembra da palavra imperador. E a gente vê em filmes e séries que o imperador, ele dá o quê? Ordem, ele impera, né? Ele dá ordem, certo? Alguém discorda de mim? Então, para não esquecer o modo imperativo, lembra do imperador, que o imperador dá ordem. Eu uso o verbo no modo imperativo quando eu quero dar uma ordem, quando eu quero dar uma sugestão, quando eu faço um convite, quando eu dou uma orientação, que são nos textos injuntivos. O que são textos dos tipos injuntivos? Receita, bula de remédio, não é? Quando eu passo uma receita para alguém, eu não falo o modo de fazer, mexa, tampe a panela, cozinhe em fogo baixo, então estou dando orientações. A bula do remédio, eu não sei se vocês gostam de ler, eu gosto muito de ler bula de remédio, eu acho incrível. Eu e meu marido, isso é coisa de mãe, viu? A minha mãe também adora ler bula de remédio. E lá eles orientam, né? Tomar a cada 8 horas, né? Isso, a bula não traz essas orientações. Então, o modo imperativo, o verbo, no modo imperativo, o uso dele, eu vou usar em que situações? Nessas, para dar ordem, dar conselho, pedido, convite, orientações, em textos injuntivos. Alguns exemplos de textos do tipo injuntivo são textos que receitas, bulas, certo? Então, vamos lá, para o nosso livro. Aí eu tenho aqui 9 frases. A primeira frase, alguém se arrisca a dizer o que é essa primeira frase, a tradução dela, para ter uma vida melhor? Ninguém, ninguém, ninguém? Para ter uma vida melhor. Ai, exercício. Ai, Ai. isso que é dele. E aí, vamos praticar o inglês. Bora lá, eu vou ler para vocês em inglês e vou fazendo a tradução. Viu, Bela? Think positively, tá? Pense positivo. Olha, pense, né? A ideia aqui, positivo. Exercise daily. Exercita-se, exercitar diariamente. Really. Really. Isabela, fecha o teu áudio só um pouquinho para a gente, que está dando interferência, por favor. Obrigada. Isabela? Isabela? Oi, oi, oi. Fecha o áudio bem rapidinho para a gente, que está dando interferência. Vocês estão com o livro, né, pessoal? Na página 19, esse texto, tá? Eat really. Coma saudavelmente, tá? Work hard. Trabalhe duro. Stay strong. Seja duro ou permaneça firme, tá? Seja firme ou permaneça firme. Esteja firme. Mantenha-se forte, desculpa. Ou seja forte. Rolly less. Preocupar-se menos, tá? Preocupar menos. Dance more, dançar muito. Love often, amar com frequência. Eita de cabeça. Be happy, seja feliz. E aí eu pergunto para vocês, qual desses que vocês praticam, pessoal? Quem come saudável? Quem pratica exercício diariamente? Quem ama com frequência? E aí, bora responder no chat. Participação agora, hein? Valendo décimos. Bora. Vocês praticam o quê? Vamos lá. Vou chamar pelo nome, tem que abrir o áudio. Eu escrever lá no WhatsApp. Gessiane. Qual dessas que você pratica, Gessiane? Hein? Professora, repete a pergunta, por favor. O texto aqui, ó. O texto aqui, nós temos 4 atividades. Qual dessa que você pratica? Pensar positivamente, exercitar diariamente, comer saudavelmente, trabalhar duro, ser forte,
pensar, como é que a gente fala isso aqui? Preocupar-se menos, dançar mais, amar com frequência e ser feliz. Hein? Professora, é só ser feliz, porque esse resto aí, nenhum Meu trabalhar duro, Deus. não, nem Gente, se alimentar. porque a resposta é praticamente a mesma em todas as turmas. Meu Deus do céu. Ó, vocês não praticam exercício? Eu não, professora, eu nem Não levanto. pra... Pois é, gente, não pratica não, depois já tá velho igual eu e tem que praticar exercício, viu? Professora, Alimentação. deixar de casa. Oh, meu Deus, essa pandemia, né, nos deixou preguiçosos, eu falo. Amar, Aham. a gente tem que comer Só. bem, tem que amar. Eita, menina. Olha, eu tô abismada. Hoje eu já dei 4 aulas, 5 aulas, né? E todos os alunos, na verdade, do primeiro ano eu dei 3 aulas. Então, todas as turmas foram as mesmas respostas, pessoal. Só ser feliz, professora, porque teve um aluno que disse que amar tá difícil. Falei, pois põe uma música e vai dançar. Então tá, pessoal. Agora nós vamos lá, vocês abrem o livro de vocês lá na página 160, tá? A página 160, ela fala sobre o imperativo, o modo imperativo. Eu vou fazendo a análise do modo imperativo aqui nas frases, tá? Então vamos lá. A primeira frase, pessoal, think positively. Ou seja, essas palavras que estão coloridas são o verbo no modo imperativo. Aqui ele está dando sugestões, tá? Para você ter uma vida melhor. Então, pense positivamente. O verbo aqui é pensar. Na verdade, esse verbo ele está no infinitivo, só que ele está sem a partícula to, pessoal. Lembra? Infinitivo, to think. Você chega para a professora e fala assim, professora, como é o verbo pensar em inglês? Eu não posso falar que o verbo pensar é o think. Eu tenho que falar to think, tá? Mas aí, quando eu vou conjugar esse verbo no modo imperativo, eu tiro essa partícula to e deixo só o radical do verbo, tá bom? Então, ele está no infinitivo, porém, ele está no modo imperativo. O modo imperativo, eu já disse para vocês, é dar uma ordem, uma sugestão, uma orientação, tá? E aqui, pessoal, vocês estão vendo que a frase já inicia com o verbo. Eu tenho um sujeito aqui na frase? Tem sujeito, pessoal? Tem um nome de alguém ou algum pronome aqui? Não. Não. A frase já inicia com o verbo, já inicia o quê? Dando ordem, né? Então, quando eu uso o verbo no modo imperativo, eu já inicio dando uma sugestão, ou uma ordem, ou uma orientação. Então, eu inicio a frase com o verbo. Eu não uso sujeito na frase imperativa, tá, pessoal? Não usa, o correto é não usar. Depois do verbo, né, no caso aqui o verbo think, normalmente, pessoal, vem um advérbio de modo, de frequência, de lugar, certo? Por exemplo, quando eu falo aqui, pense positivamente. Pensar é o verbo. Positivamente, advérbio de modo. Exercitar diariamente, verbo no modo imperativo. Diariamente é a frequência. Com que frequência praticar esse exercício, né? Exercitar diariamente. Comer saudavelmente. O eat é o verbo comer e saudavelmente é o que? Saudavelmente é advérbio de modo, né? Com a forma com que você vai comer, certo? Trabalhar duro também. O work é trabalhar, hold, né? O hold é duro, que é advérbio de modo, com que modo trabalhar, entendeu? Então, normalmente, a frase que está no imperativo, né, no modo imperativo, ele vem o verbo imperando aqui, né, vamos dizer assim, dando ordem, sugestões, convite, orientação, e um advérbio, logo seguido por um advérbio. Ok? Entendido aqui a estrutura da frase? Beleza. Sim. É bem fácil esse conteúdo, é bem legal. No entanto, que a V1 de vocês vai ser para vocês produzirem uma receita, certo? Só um momento, pessoal. Agora eu vou lá para a página 160 do livro de vocês,
que é sobre a gramática, onde está a gramática aqui. O meu está um pouquinho 162, porque é livro do professor, né? Vocês estão vendo, o de vocês não tem isso aqui. Então, vamos lá. O imperativo, pessoal, é o que eu acabei de falar, tá? Em inglês, tem a mesma forma do modo do verbo infinitivo do verbo, ou seja, não tem a partícula to, só o radical. Eu vou aumentar bem aqui um pouquinho, pessoal. Só um momento. Fica melhor para vocês. Melhorou, né? Então, aqui o modo imperativo é o verbo no modo infinitivo sem a partícula to, que eu acabei de falar para vocês. E para formar o imperativo, não se usa o sujeito nem o pronome you, no caso você, né? Quando, por exemplo, pessoal, quando eu falo assim, come here, venha, né? Vem aqui. Então, eu não vou dizer you come here, você vem aqui. A gente não fala assim, tá? No inglês, a gente só fala o verbo imperativo, come here. Agora, pessoal, a cultura americana, inglesa, os falantes da língua inglesa, eles são um povo muito educado. Eu vou falar um pouquinho agora do quê? Da cultura, tá? Porque é importante para o imperativo, para o modo imperativo. Se o modo imperativo é para dar uma sugestão, fazer um convite, dar uma ordem ou uma orientação, os americanos, eles são bem educados. E os ingleses também, principalmente os ingleses, né? E o que a gente está estudando é a língua inglesa. Então, você não pode falar assim, come here. Não. Please, come here. Por favor, vem aqui. Ou come here, please. Ou você põe o please no início da frase ou no final da frase, que é por favor, certo? Então, pessoal, não esqueça. Eles não são brutos igual a maioria dos brasileiros, né? Venha cá, né? A gente fala assim, venha cá. Não, a gente tem que falar por favor. É igual eu falo com meu esposo, um bom dia, uma boa tarde. Nunca é demais, você não perde falando isso. Então, please também não, tá? Então, numa frase imperativa, é essencial que eu use o please. Nem toda vez vai ser usado, mas é essencial que use também, tá bom, pessoal? E agora nós vamos ver a forma negativo, imperativo, negativo. Eu sempre falo com vocês que existe 3 tipos de frase, não é isso? Quais são os 3 tipos de frase, pessoal? Afirmativa, negativa e interrogativa. Só que com o verbo imperativo, no modo imperativo, eu não posso fazer pergunta. Andrei, o Andrei está aí? Tem microfone, Andrei? Abre seu microfone para mim, por favor. Oi, Beleza. professora. Andrei, você consegue dar uma ordem para alguém fazendo uma pergunta? Não, professora. Muito bem. Pessoal, obrigada, Andrei, pela participação. Nada. Pessoal, a gente não consegue fazer o verbo no modo imperativo, fazer uma pergunta. Por quê? Presta atenção. Se eu dou uma ordem, ou ela é negativa ou afirmativa. Por exemplo, no inglês, quando eu falo stop, pare. Agora, quando eu falo assim, do not stop, ou don't stop, não pare, entendeu? Agora, eu posso fazer perguntando, eu dou uma ordem perguntando, eu não consigo nem montar uma frase fazendo interrogativo. Ou seja, o verbo, no modo imperativo, dando uma ordem, uma sugestão, uma orientação, eu não faço ele na frase interrogativa. O modo imperativo só existe na afirmativa e na negativa, tá, pessoal? Então, esse modo verbal só existe na interrogativa, ou na afirmativa e na negativa. Ficou claro isso aí para vocês? Como eu perguntei o Andrei, né? A gente não consegue fazer uma pergunta dando ordem, tá? Então, vamos ver a negativa. A negativa, pessoal, a formativa da negativa, a formar a frase na negativa, eu vou usar o verbo auxiliar do e o not, tá? No presente. Don't do that. Não faça isso. Vocês estão reparando que aqui tem um do, que é o verbo auxiliar, o not, mas o verbo principal do, que é fazer, that quer dizer isto, tá? Mas como a cultura inglesa é uma cultura bem educada, a gente tem que falar o quê? O please.
Please don't do that. Não faça, por favor, não faça isso, ok? Lembrando, pessoal, que eu tenho a forma contraída e tenho a forma sem contrair. Informal, don't, né? Aqui o don't, desculpa. E o do not para formalidade. Ou seja, se você vai falar com um colega, você pode usar please don't do that. Agora, se você vai falar, por exemplo, com um tenente-coronel, você vai falar o quê? Please do not do that. Por favor, não faça isso. Então, dependendo da situação, você pode contrair com don't ou você não pode contrair usando do not. Certo? Alguma dúvida até agora, pessoal? Não? Não, professora. Tá bem legal, tá bem claro aí o que é o modo imperativo, a formação da frase, né? Então tá. Agora, o uso do imperativo, que eu estou falando desde o início. Dar ordem, né? Usamos o imperativo para dar ordem, instruções, conselho, fazer sugestões, pedidos, ofertas ou convite, advertência, certo? Quando é que, no dia a dia da gente, que a gente vê o imperativo, pessoal? Bula de remédio nos textos injuntivos, bula de remédio, receita, né? Manual de orientações, quando você compra o seu celular, aquele celular novo que você quer ver, a gente vai ler como funciona aquela nova ferramenta que ele tem, né? Assim. E outra coisa, nas placas de trânsito, né? Pare, vire à esquerda, proibido parar, né? Proibido estacionar, não é isso? Atenção. Então, tudo isso é o modo imperativo. O modo imperativo, pessoal, ele está tanto no nosso dia a dia. Quem não dá uma sugestão para vocês, quem não dá uma orientação para vocês, né? Lá, para vocês perceberem que está no nosso dia a dia, que quando a professora ok, thank you. Quando eu estou lá que eu coloco o link para vocês, eu não escrevo lá na plataforma assim, let's study, vamos estudar. Aí tem essa questão também, tá, pessoal? Eu esqueci de falar, mas eu vou falar bem que antes da gente terminar a nossa aula. E termina o quê? 4h30. Quando você vai dar uma ordem em que você participa da ação, tá? Você tem que usar o let's, tá, pessoal? Aqui, ó, mais o infinitivo do verbo sem o to. Aqui o exemplo, let's work to school. Agora, pronto, preciso esquecer o verbo. Vamos para a escola, Alguém me ajuda aí? Vamos. Ai, meu Deus, fugiu, pessoal. Não sei se tomei lerda para verbo hoje. Walk, vamos. Não, vamos colocar aqui no tradutor. Estou confundindo ele com outro verbo e não faz sentido aí, não. Walk, ok. Tá, vamos caminhar, isso mesmo. Tá, eu pensando no correr, tá vendo? O correr é o... Ok. Então, walk, caminhar para a escola. Vamos caminhar para a escola. Então, assim, quando vocês estão dentro da ação, a gente usa o quê? O let's. O exemplo que eu estava dando aqui agora para vocês, Só um momento, tá? Desculpa, gente, porque tem um menino que me dá trabalho. Quando eu coloco para vocês lá o link, eu falo, let's study, vamos estudar, né? Então, eu estou dando uma ordem, mas eu vou participar, eu também vou junto com vocês, então eu uso let's. Agora, se eu falasse para vocês só estudar, estudem, né? Aí eu ia falar o quê? Study, certo? Study daily, ou seja, estude diariamente. Então, como eu vou participar também dessa ação, aí eu falo o que para vocês? Let's study. Vamos estudar. Ok? Entendido? Alright? Pessoal, como tem só 10 pessoas, pode perguntar. Eu penso positivo. Muito bem, Clarice.
ocorrendo, ok, exercício dela. Ou diariamente. Muito bem. A Exela diz que se exercita diariamente, ama com frequência, é feliz, come saudável, trabalha duro. Muito bem. Mais alguma Rapaz, dúvida? botei fé, professora, porque Hã? eu botei fé agora, porque nesse tempo fazer isso. Olha, nunca é tarde para reformular a vida da gente, né? É verdade, nunca é tarde. Eu fui descobrir o que eu queria com 30 anos de idade. Ainda tem muita coisa para melhorar na minha vida, mas eu acho que já mudei muito dos 30 para cá, 7 anos, 37, né? Eu acho que eu mudei demais o meu jeito de ser, minha vida. Hoje eu sei que eu sou feliz porque eu faço o que eu gosto. Mas o meu conceito de ser feliz é isso: é vocês fazerem o que você realmente gosta, tá? Vocês não vão fazer faculdade, alguma faculdade, um curso que você não quer, porque o pai, a mãe, o marido, a esposa, o namorado queira, não, pessoal. Faça o que vocês querem. Porque eu falo sempre para os meus filhos, e eu quero falar para vocês, que qualquer faculdade, qualquer curso é válido. Agora sim, o curso que você escolher, a profissão que você escolher em fazer, faça, seja o melhor, tá? Porque aí o mercado de trabalho, com certeza, ele vai se abrir para você. Então, é só seja o melhor, é só isso. E com certeza você vai ser feliz fazendo o que você gosta. Então, vamos lá, pessoal. Escreva no chat o present, né? Que é a presença. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Não, senhora. Qualquer dúvida, semana que vem, quem lê o roteiro lá na plataforma que eu postei na segunda-feira, e toda segunda-feira eu gostaria que vocês olhassem o roteiro, mesmo que eu não poste naquele dia que eu tenha postado semana passada, é porque nós temos, ó, dia 3 ou dia 4, semana que vem, eu vou postar a V1 já, tá? Porque dia 5 de dezembro já encerra nosso terceiro bimestre. Então, eu já vou fazer a V1 com vocês, vou postar lá na plataforma. Semana que vem. Na outra semana, já vou postar um roteiro com conteúdo novo para fazer a V2, que daqui a 21 dias nós vamos fazer a V2 já, tá? Então, vai ser um pouquinho corrido esse bimestre. Então, vocês sempre olhem o roteiro lá, vê o que a professora está pedindo, venha para a aula já, pelo menos ter dado uma lida no material. Lá no roteiro, eu disse que era para ler a página e estudar, né? A página 160, que nós vamos fazer a V1, tá? A V1 vai ser em grupo. Eu espero que vocês já formem um grupo aí de 3 pessoas, vamos dizer assim, 3 pessoas. Vocês irão fazer uma receita. Vocês vão escolher uma receita que vocês gostem, entre em consenso entre vocês 3. Por exemplo, professora, o meu grupo, todo mundo gosta de brigadeiro. Só que, qual é a sua receita de brigadeiro? E vocês vão fazer essa receita em inglês, tá, pessoal? Não é em português, não. Em inglês. E aí você vai fazer essa receita. Não é para pegar da internet. Se eu pegar a receita igual da internet em inglês, vai ser um zero bem redondinho que eu vou colocar lá para vocês, tá? Porque assim, por exemplo, eu amo brigadeiro. Só que o meu brigadeiro ele tem um segredo, né? Tem gente que faz com achocolatado, eu faço com cacau em pó, eu ponho manteiga, tem gente que não põe manteiga, tem gente que põe creme de leite, e assim vai. Eu gosto de enrolar no granulado colorido, eu não gosto do granulado de chocolate. Então, vocês vão fazer a receita de vocês, a que vocês mais gostam, a que vocês entram no consenso aí do grupo de vocês, tá bom? Mas eu vou postar daquele jeitinho que eu gosto de postar minhas atividades, dizendo como é que é para fazer, passo a passo, manuscrito, nunca digitado, eu quero manuscrito, tá bom? Então, ó, beijo para vocês, obrigado pela participação e até a próxima aula, tá bom? Qualquer dúvida, não fiquem com dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato com a professora Júlia pelo WhatsApp, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Tchau. Amanhã tem aula de arte, hein? Fala com o povo lá no grupo. Beijo. Vocês podem responder e já sair, tá, pessoal?